paz do Senhor, meus irmãos, seja bem-vindo ao canal Diaconia da Palavra. Eu sou o presbítero Renato Pletz e nesse vídeo estaremos dando continuidade aos estudos da lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 2. Então, irmãos, vamos para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Então nós já vimos que o autor desta lição é o pastor Elienay Cabral. A lição do quarto trimestre de 2021 de adultos, o tema da lição é o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. O tema dessa lição número 2 é Saulo de Tarso, o perseguidor. O textuário da lição: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Atos capítulo 9, versículo 1. A verdade prática dessa lição: a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário já teria acabado ao longo da história. Leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 8, versículo 1 ao 3, capítulo 22 do 4 ao 5, capítulo 26 do 9 ao 11. Atos capítulo 8. E também Saulo consentiu na morte dele, Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Atos 22. Perseguiu esse caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres. Como também o sumo sacerdote é testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo desse cartas para os irmãos, fui a Damasco, para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Atos 26. Bem tinha eu imaginado que contar o nome de Jesus, o Nazareno, deveria eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matava, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Então, o objetivo geral desta lição é conscientizar a respeito do problema da perseguição aos cristãos no mundo. Objetivo específico é elencar as características persecutórias de Saulo, expor a respeito da perseguição contra a igreja em Atos e esclarecer a respeito de um sistema contra a igreja. Vamos à introdução. A história da expansão da igreja no livro de Atos mostra um fariseu zeloso, como nós já aprendemos na primeira lição. Saulo de Tarso. Ele tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus. Nós vimos aí na lição que ele tinha esse prestígio ali com o sumo sacerdote, com os sacerdotes judeus da sua época. Por isso ele ganhou uma carta branca das autoridades religiosas para perseguir os seguidores de Jesus e assim tornar-se um implacável perseguidor da Igreja de Cristo do primeiro século. É o que estudaremos nessa lição. Tópico 1. Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. Então, Saulo se descreve como blasfemo.
Quantos de nós, antes de nos convertermos, falavam mal da igreja, falavam mal dos cristãos e blasfemaram a Deus? Eu fui um dos que blasfemava muito a Deus, não acreditava em Deus, falava coisas que só pela misericórdia de Deus eu estou vivo neste dia de tanta coisa, mas Deus sabia que era pela minha ignorância. Perseguidor e opressor. 1 Timóteo 1,13. Como um fariseu fanático, Saulo tinha convicção de que seu papel era destruir a fé cristã, matando e prendendo os seguidores de Jesus. Então ele era tão fanático pela religião dele, o judaísmo, e por ele ser um fariseu zeloso, ele achava que ele deveria acabar com a seita chamada de cristãos, e assim ele estaria fazendo um favor a Deus. Sua postura arrogante o fazia ser truculento, usando grande violência contra as pessoas simples, homens e mulheres sem qualquer compaixão. Agora, como um homem que se diz religioso não tinha nenhum amor às pessoas, perseguia tanto pessoas como homens, mulheres, sem qualquer tipo de compaixão. Ele acreditava piamente que com esse comportamento estava agradando a Deus. Então muitos os religiosos que perseguem a igreja acham que estão até fazendo o papel de Saulo. Um papel aí que achava que estava agradando a Deus. Mas a gente vê na história que ele não estava agradando a Deus. Nós vimos na primeira lição o encontro que ele teve com Jesus Cristo. Então, apoiado pela casta sacerdotal que odiava o nome de Jesus Cristo, tanto que mataram o nosso mestre, Saulo usava dos meios legais para atacar os cristãos. Então ele usava aquelas cartas para perseguir os cristãos. Por causa de sua truculência, os seguidores de Jesus tiveram que fugir para outras cidades. O perseguidor respirava ameaças e morte. Era um ódio terrível que esse homem tinha contra os discípulos de Jesus. E por isso não via problemas em prender e de arrastar presos para Jerusalém os que professavam ou contra o nome do Nazareno. Então quem dissesse que era cristão, ele levava preso. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos 9:2. E pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Então, no começo, a igreja ainda estava muito ligada ao judaísmo. Então, como os fariseus eram uma seita, os saduceus eram uma seita, eles acreditavam que os cristãos eram uma nova seita judaica. Então, o tópico 2, as ameaças de Saulo de Tarso. A expressão respirando ameaças e morte descreve Saulo de maneira figurada, como uma fera selvagem que ameaça a sua presa. No texto de Atos 9:21, o perseguidor era visto como um exterminador, pois conduzia os cristãos às prisões, além de permitir que fossem açoitados. Ele não poupava ninguém que seguisse a doutrina de Cristo. Como Hitler perseguia os judeus, assim era Saulo na sua perseguição aos cristãos. Ele tinha ódio, ele não podia ouvir o nome de cristão e o nome de Jesus Cristo. Tópico 3. Por que Paulo perseguiu os cristãos? Os motivos que levaram Saulo a se tornar um perseguidor inclemente contra os seguidores de Cristo era o zelo destrutivo pela Torá e o suposto fato religioso que Jesus talvez fosse um blasfemo. Então, como nós aprendemos na lição de número 1, ele não estava em Jerusalém nessa época que Jesus fosse crucificado. Se ele tivesse, provavelmente ele tinha ali debatido com Jesus e, se pudesse, teria sido um dos que estivesse ali acusando Jesus e pedindo a sua morte na cruz. Como ele não conseguiu fazer isso, agora ele perseguia os discípulos de Cristo,
porque ele achava que Jesus era um blasfemo, era um falso Messias. Quantos hoje também vêm com essa perseguição, falam mal de Jesus, que não é o Messias, falam mal de Maria, assim, às vezes na internet não, mas nos seus escritos está lá, dizendo que ela era uma prostituta, tantas coisas horríveis, falam dos discípulos e da mãe de Cristo. Para Saulo, o anúncio de que um crucificado pudesse ser o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento era um escândalo. Ora, quem fosse suspenso no madeiro, cruz, de acordo com a lei, estava sob a maldição divina. Por isso, nosso Senhor não passava de um blasfemo para Saulo. Mais tarde, por ocasião da sua conversão, ele descobre que Cristo assumiu a maldição de lei e por isso nos livrou dessa maldição. Então, por que ele odiava Cristo? Porque na cabeça dele, dos judeus da época, o Messias seria como o rei Davi, um guerreiro que viesse e ia derrotar o Império Romano. Então, quando ele viu esse Messias crucificado numa cruz, que era só um maldito que podia ser crucificado, foi morto, ele não era um guerreiro, ele não era como o rei Davi, esse aí não é o Messias, nós não queremos ele. Tanto que eles falavam, não, ele não é o rei dos judeus, bota lá que ele disse que era o rei dos judeus, né? Disse para Pôncio Pilatos, porque Pôncio Pilatos botou uma placa em cima da cruz e dizia, rei dos judeus. Ele disse, não, eles disseram para Pôncio Pilatos, escreve lá que ele disse que era o rei dos judeus. Mas o que o Pôncio Pilatos falou? O que eu escrevi, escrevi. Então, para eles aquilo ali era um absurdo, era um escândalo, crer que o Messias ia ter uma morte tão vergonhosa. Porque a Torá diz assim lá em Deuteronômio 21 e 23, que é o Pentateuco. O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Olha o que diz a palavra, aquele que é pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Por isso ele não podia ficar lá pendurado, principalmente no sábado, que era o dia santo deles. Por isso que eles dizem, ele morreu, vai lá, enterra de uma vez, que ele não pode ficar pendurado. E aquele que era pendurado era um maldito, era a pior morte que existia para um judeu. Aí depois de convertido, olha o que Paulo diz lá em Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Aí ele entendeu que ele estava naquela cruz porque ele estava se fazendo maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Aí ele entendeu que Cristo estava ali por um propósito de morrer por todos os nossos pecados e cumprir a lei. Como eu já disse aqui na lição anterior, só Cristo cumpriu toda a lei. Romanos 11:8, como está escrito, Deus lhes deu o espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Então aquele judeu que ainda não aceitou a Cristo como Messias, ele está com os olhos como se estivesse vendados num profundo sono. Alguns aí, uns judeus messiânicos, é aberto os olhos deles pelo Espírito. Eles conseguem, como Paulo, a ver. Antes ele achava que enxergava, mas ele não enxergava. A partir da sua conversão é que ele viu que Jesus não era um maldito. Ele se fez um maldito por todos nós. Então tem muitas pessoas, não só judeus, mas que vários nessa terra inteira, que não creem em Jesus, que falam mal de Jesus porque os seus olhos ainda estão vendados. Tópico 2. A perseguição contra a Igreja de Cristo. Tópico 1. Contra os seguidores de Jesus. A perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a Igreja. O corpo de Cristo, uma instituição divina. Então, nós vimos lá na lição de número 1, quando ele teve um encontro com Cristo, porque todo mundo tinha medo de pregar, o próprio Cristo teve que aparecer
para ele num corpo glorificado, e ele perguntou: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Cristo, aquele que tu persegue. Então, uma pessoa, quando persegue a igreja, ele está perseguindo o próprio Cristo. Quando você fala mal da igreja, você está falando mal de Cristo, porque a igreja é a noiva de Cristo. Então, quando você toca na igreja, você está tocando nas meninas dos olhos do Senhor. Então, por isso tem que tomar muito cuidado com isso. Nós vemos aí Estevão, ao passo que ele respirava ameaças e morte contra os seguidores de Cristo. Sua intenção era acabar de vez com a igreja. Quantos na história já tentaram acabar com a igreja, mas não prevaleceram? Eles morrem, eles passam, mas a igreja de Cristo permanece, porque as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja. Não é a porta da igreja, é a igreja. Mesmo que eles perseguem a igreja, é a igreja que vai lá, bate na porta do inferno, arromba e tira almas de lá. É isso que Satanás fica louco com a igreja e persegue e usa homens e mulheres para perseguir a igreja de Cristo. Ao atacá-la, atingiu as pessoas que representavam a Cristo. Então, quando você ataca alguém da igreja, um membro, um obreiro, um pastor, você está atacando um representante de Cristo. Uma coisa bem séria isso. Dentre as quais havia um homem arguto, defensor do nome de Jesus e cheio do Espírito Santo, cujo nome era Estevão. Nós podemos aí ver na imagem as pessoas acusando Estevão, mas Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Então, Saulo de Tarso, Estevão, tópico 2. Se por um lado Saulo era um erudito que chamava a atenção devido à sua cultura judaica, grego-romana e autoridade da Torá, Estevão era um erudito do judaísmo com uma grande capacidade do espírito para confrontar ideias contrárias aos ensinos de Jesus. Então nós vimos toda a erudição na aula passada que Paulo tinha. Agora nós vemos Estevão, que sabia muito sobre o judaísmo também, mas ele era cheio do Espírito Santo. Vamos abrir em Atos capítulo 6, versículo 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus: E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamado dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então não era que ele vencia o debate porque ele era bom no judaísmo, é porque ele estava cheio do Espírito Santo. Então o primeiro mártir da igreja era um homem cheio do Espírito Santo, conhecedor profundo da história de seu povo e da teologia judaica. Por isso, quando apontava para Jesus Cristo como o clímax da revelação redentora para o mundo, o fazia com autoridade. O discurso inflamado de Saulo e respaldado pelos oponentes dos seguidores de Jesus deparou-se com outro discurso, mas esse proveniente da sabedoria do Espírito, como nós lemos aqui em 6 e 10, Atos 6 e 10. Então eles estavam ali acostumados a debater com pessoas igual eles, que sabiam muito do judaísmo, muito da cultura da sua época, mas quando encontraram Estevão, que sabia muito do judaísmo, mas era cheio do Espírito Santo, aí o debate deles, eles não conseguiram debater com Estevão. Essa autoridade espiritual de Estevão atraiu a ira dos inimigos de Cristo. Então a gente sabe quando uma pessoa ela perde um debate, ela começa a se irar, ela levanta a voz, ela tenta bater, ela tenta brigar, porque ela perdeu o debate. Olha o que diz Atos 6 e 5. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Glórias a Deus. Então nós vimos aí o porquê que ele venceu esse debate e trouxe tanta raiva e tanto ódio, porque ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso, com o pleno consentimento de Saulo, Atos 8 e 1, eles o apedrejaram até
a morte. Vamos abrir em Atos capítulo 7, versículos 59 e 60. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo disso, isso adormeceu. Mesmo sendo atacado com esse ódio mortal, ele não amaldiçoou seus inimigos e pediu para que Deus perdoasse. E no meio dessa turma raivosa ali estava Saulo, não jogando pedra, mas consentindo com esse apedrejamento. Mas se por um lado eles mataram Estevão, por outro potencializaram a mensagem do primeiro mártir da igreja. Então tudo aquilo que aconteceu quando ele foi morto, a mensagem que ele pregou, aquilo se espalhou em Jerusalém. E muitas pessoas vieram a se converter. Então, quanto mais a igreja é perseguida, mais bate na igreja, mais ela cresce. É como um ovo, tu vai ali, bate ele, daqui a pouco ele está enorme. E isso acontece com a igreja também. Quanto mais você fala mal da igreja, quanto mais persegue a igreja, mais a igreja de Deus cresce. Isso a gente pode ver na história. O que acaba com a igreja é o formalismo. A gente vira um religioso, frio, morno. Aí sim, isso aí é uma derrota para a igreja. Mas a igreja perseguida, a fé da igreja, a gente vê nas primeiras épocas ali com os mártires e até hoje. Aonde a igreja é perseguida, é ali que ela cresce. Então vamos ver o que se encontra em Mateus 10, 16 ao 22. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Isso Jesus estava dizendo. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Então nós vimos aí a palavra de Jesus se cumprindo com Estevão. Isso se prolongou na história da igreja. As pessoas entregando os cristãos à perseguição. E sereis conduzidos à presença dos governadores, dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunha a eles e aos gentios. Então pegava o cristão, prendia o cristão, levava lá para o governador, para o juiz, ou para alguém, alguma autoridade da época, e aquela pessoa, aquele discípulo cheio do Espírito Santo, testemunhava de Cristo. E muitas almas, muitas autoridades, muitos reis começaram a se converter. Então eles achavam que estavam fazendo um mal para a igreja, mas não, eles estavam usando aqui para que o nome de Jesus fosse proclamado. Mas quando vocês negarem, não vos dê cuidado como ou o que é a vez de falar, porque na mesma hora vos será ministrado o que é a vez de dizer, porque era o próprio Espírito Santo que ia trabalhar nessa fala do cristão. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala. Então não é o Estevão que estava falando, era o próprio Espírito Santo que estava falando em vós. E o irmão entregará à morte. O irmão, toma aqui o meu irmão, agora ele é crente. Expulsa ele de casa, expulsa ele da sinagoga, expulsa ele do país, da cidade. Nós não queremos crente aqui, nós não queremos cristão, essa raça ruim. Mas é a perseguição, e ela vem. E os filhos se levantarão contra os pais, então até o filho vai entregar o pai. E os matarão, como nós vimos aí na imagem, muitos foram apedrejados, muitos foram mortos. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Quantos odeiam hoje em dia a igreja? Tem ódio da igreja, nós não queremos esses evangélicos, esses cristãos, eles incomodam, nós temos ódio deles. Esse é o mesmo espírito do anticristo que estava em Saulo, em Paulo, e hoje, nos dias de hoje também, se encontram muitas pessoas que odeiam os cristãos. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Isso é uma palavra para os cristãos. Mesmo com as perseguições, mesmo a gente perdendo nossas casas, mesmo a gente sendo preso, mesmo às vezes a gente perdendo até a nossa vida, nós temos que perseverar até o fim para receber a salvação.
Então, o tópico 3, uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. Será que essa perseguição era só lá há 2000 anos atrás? Ou acabou a perseguição? Nós vivemos num país aí que diz que existe uma certa liberdade, nós temos liberdade, mas nós vemos aí na nossa política, alguns fazem de tudo para que a gente não tenha essa liberdade. Nós vemos aí numa foto, um país aí, ó, que explodiram uma igreja matando vários cristãos. Então a perseguição ainda existe hoje. A igreja atual continua a despertar a fúria de certas autoridades políticas e religiosas que não aceitam a mensagem de liberdade e vida que o evangelho proporciona. A gente leva uma mensagem de boas novas, de cura, de salvação, e eles odeiam a gente. A gente traz uma mensagem aí contra a matança de crianças e tantas coisas, contra a pedofilia e tantas outras coisas. Mas já visto que a pessoa tem ódio da gente, é uma coisa que eu acho que eles nem pensam, ficam cegos. Porque a igreja não quer fazer o mal de ninguém, quer fazer o bem, quer trazer a mensagem de Jesus Cristo. E as pessoas têm ódio da igreja ainda. Usam a política, usam aí as leis para fechar igrejas, para diminuir o som da igreja, para que a gente não possa ter um culto, proíbe a gente de pregar o evangelho, alguns lugares proíbem de ter bíblias. Então, o que eles puderem fazer para tentar exterminar a igreja, eles fazem. Vão tentar fazer, mas não conseguem, porque a igreja é de Deus. Então é Deus, Jesus Cristo, que cuida dela. Então, nossos irmãos que servem a Deus em países políticos e religiosamente fechados para o Evangelho continuam a pagar com a própria vida fidelidade à mensagem de Cristo. Oremos pela igreja perseguida. Então, como eu disse na foto, uma imagem atual de uma igreja que foi destruída pela perseguição religiosa. Então, a perseguição contra a igreja, a lista mundial da perseguição agora, 2020, os 50 países onde adorar a Cristo pode custar a vida. Então nós vemos no mapa, vermelho, laranja, amarelo. Quanto mais escuro for, mais perseguição tem. Então o lugar que mais persegue o cristão é Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão, Eritreia, Sudão, Iêmen, Irã, Índia e Síria. Esses são os países que mais perseguem. Depois vem em amarelo, Nigéria, Arábia Saudita, Maldivas, Iraque, Egito e tantas outras nações. Então nós vemos aí no mapa mundial quantos países odeiam. Por quê? Porque nós vamos ser perseguidos, como Jesus foi perseguido e foi morto. Eles vão tentar de tudo destruir a mensagem de Cristo e os cristãos. Então nós devemos orar toda vez que nós dobrarmos os nossos joelhos, mesmo que eu não esteja recebendo uma perseguição. Nós devemos orar para que o Brasil tenha essa liberdade, que as autoridades nos dê essa liberdade de culto, e oremos para que Deus venha ali libertar também esses cristãos, ter liberdade em seus países. E orar principalmente pelos nossos missionários que estão nesses lugares difíceis. Tópico 3. Quando o sistema se volta contra a igreja. Como era a perseguição contra os primeiros discípulos? Saulo de Tarso liderou uma perseguição contínua e violenta. Ele prendia os primeiros cristãos, mandava açoitá-los e não havia escrúpulos, mesmo com mulheres e crianças. Imagina essa imagem aí, ó. A menina chorando, as crianças chorando, a mãe chorando. Estão sendo perseguidas simplesmente por crerem em Deus, crerem em Jesus Cristo. A gente vê como era o coração de Paulo, como era violento antes de se converter, que não tinha misericórdia de uma menina dessa. Olha, a gente olhar essa imagem com essa criança chorando, a gente já sente pena. Como uma pessoa pode estar num estádio de ódio, de prender a sua mãe, matar a sua mãe, perseguir essas crianças.
Então, sobremaneira perseguia a igreja de Deus e devastava, ele mesmo testemunhando. Por isso que quando ele se converteu, as pessoas não acreditavam, achavam que era uma armadilha, que ele queria saber onde os cristãos estavam se escondendo para matar e prender mais e mais cristãos. Saulo entendia que praticar essas barbáries era defender a fé judaica, livrando os judeus dos hereges, exatamente nos moldes que Jesus havia alertado os discípulos: expulsar-vos-ão das sinagogas. A gente lê o Evangelho, a gente vê quantas vezes Jesus pregou e foi expulso, tentaram matar Jesus, e agora estão fazendo com os discípulos. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matará cuidar fazer um serviço a Deus. Então, mata o crente, aí eu estou servindo a Deus. Essa era a ideia de Paulo e de muitos perseguidores. Perseguição, tortura e método. Parece exagero afirmar que Saulo de Tarso torturava os primeiros cristãos, mas é o que ele mesmo declara em seu testemunho pós-conversão. Além de castigá-los fisicamente, eles empregavam a tortura psicológica para induzi-los a blasfemarem. Nós vemos aí uma imagem de uma perseguição a cristão, pessoa com um facão em cima. Se ele pega, ele mata, ele não tem a mínima misericórdia. Eles entram na igreja, eles destroem tudo, um ódio demoníaco contra a igreja de Cristo. Então nós devemos orar por eles, porque como Saulo era uma pessoa que estava cega por Satanás, esses também estão. Acho que estão fazendo bem, nós vamos limpar a terra dos cristãos. Mas o que os cristãos fazem? Além de pregar o amor, pregar a bondade como Cristo pregava. Mas mesmo Cristo fazendo coisas boas, eles tentaram matar e conseguir, claro, pela permissão de Deus, porque era um propósito de Cristo, como nós vimos lá, de ir para o madeiro e receber toda a maldição. Então Paulo era um perseguidor como esse aí da imagem. Entretanto, apesar da violência empregada com açoites, prisões, tortura psicológica, apedrejamento e mortes, muitos dos discípulos fiéis a Cristo não negaram o nome de Jesus Cristo. Tem muitas pessoas hoje que se diz cristão. Se tu não der paz do Senhor, ele abandona a igreja. Por qualquer motivo ele abandona a igreja. Não fala comigo, não deu paz do Senhor, é um mimimi. Agora, olha essa imagem. Olha o que esses cristãos estão passando, e eles não negam a Jesus. Eles morrem, ele vê os seus filhos sendo mortos na frente deles, eles não negam a Cristo. Então esses vão receber um tremendo galardão de Cristo. E a perseguição aos pentecostais, nós que somos da Assembleia de Deus, será que nós já fomos perseguidos? Então leia a história, você que não conhece a história da Assembleia de Deus. Então no início do movimento pentecostal no Brasil, nossos pioneiros sofreram toda sorte de perseguição e violência. Muitos deles sofreram agressões físicas e psicológicas. Tudo isso porque pregavam uma doutrina que a religião oficial não aceitava. Então aqui mesmo onde eu moro, foi a primeira igreja de Santa Catarina, a Assembleia de Deus. Às vezes eles entravam dentro da igreja, uma vez eles entraram dentro da igreja para matar o fundador da Assembleia de Deus aqui em Santa Catarina, André Bernardino, e ele teve que se esconder dentro de uma caixa de peixe. E quem autorizou o próprio delegado, a mandato do padre na época, matar e destruir esse movimento que eles achavam que era uma seita. Então uma religião que se dizia cristã era que estava perseguindo a igreja pentecostal, Assembleia de Deus. Isso foi no Brasil inteiro. Eu me lembro que quando eu me converti, a gente ia para a igreja e jogava pedra, quebrava as telhas, às vezes jogava pedra na janela, machucava os irmãos. Quantas vezes eles falavam, esses crentes aí, esses da Leleia, esses da Bíblia. Às vezes perdiam emprego, perdiam família, eram perseguidos tremendamente. Hoje está bem melhor do que na época, mas os pioneiros sofreram. Hoje nós recebemos perseguições aí através de doutrinas de outras igrejas que perseguem os crentes. Crente não estuda a Bíblia, não sabe teologia. É uma forma de perseguição, mas
psicológica e teológica, mas na época ali foi bem difícil para os pioneiros. Então a lição diz: o que dizer de Daniel Berg e Gunnar Wingre, os primeiros pastores dos primórdios das Assembleias de Deus no Brasil? Quanta perseguição teve os dois pioneiros, vieram com uma mensagem que ninguém conhecia. Então imagina como Satanás se levantou. A gente sabe que pela história, na própria igreja onde eles congregaram, eles foram expulsos. Aí depois montaram a Assembleia de Deus e a Assembleia de Deus continuou a ser perseguida. Mas quanto mais falavam da igreja, mais perseguiam a Assembleia de Deus, mais ela cresceu. E hoje ela é a maior igreja do Brasil. E a Assembleia de Deus é a maior igreja evangélica do mundo. Então, quanto mais você fala da Assembleia de Deus, quanto mais você fala mal dos crentes, mais nós crescemos. Então, glória a Deus pela sua vida. E tantos outros irmãos perseguidos nesses rincões brasileiros. Ao olhar para o passado, devemos enxergar o presente e conscientizar-se de que a obra pentecostal custou alto preço. Então nós devemos ser gratos aos pioneiros, que ali às vezes eles eram pastor, ganhavam mal, eles tinham que viajar muito para evangelizar a pé, de bicicleta, a cavalo. Hoje nós temos carro, hoje nós temos internet, hoje nós temos muitas coisas aí que nos ajudam a estar na igreja. E mesmo assim, às vezes nós não queremos ir na igreja. Então a gente tem que olhar um pouco para o passado e dar graças a Deus pela vida desses irmãos e irmãs que deram às vezes a sua vida para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui com liberdade de pregar o Evangelho. Mas para eles não foi fácil trazer a mensagem de Deus aqui no Brasil no começo. Conclusão: se a igreja fosse uma mera organização humana, já teria acabado. Mas é uma instituição divina edificada pelo próprio Cristo. E por isso a igreja subsiste ao longo dos séculos e continuará a subsistir até a vinda gloriosa de Jesus. Então, como diz a conclusão, se fosse uma instituição humana, já teriam acabado. Olha quanta perseguição do Império Romano na época, dos judeus na época, de tantas outras perseguições. Hoje aí a gente vê muitos países comunistas perseguindo a igreja, tentando destruir mais lá dentro da China. Lá dentro desse país aí nós vemos países islâmicos na África e as crianças e as famílias se dobrando a Cristo. Por quê? Porque a igreja é de Deus, então vão tentar destruir até o final, mas não vão conseguir, porque a igreja é uma instituição divina. Você pode ir lá destruir o templo da igreja, mas a igreja de Cristo ninguém vai conseguir destruir, porque ela é uma obra e uma obra divina. E nós vamos assim batalhando até a vinda gloriosa de Jesus. Então eu quero te agradecer por assistir mais esta aula e na próxima aula eu te espero aqui para nós continuarmos a estudar sobre a vida do apóstolo Paulo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns cursos teológicos de bacharel, de professor de escola dominical, para você se aprofundar nas escrituras sagradas. Não esqueça de deixar o seu comentário, o seu like neste vídeo e que Deus lhe abençoe em nome de Jesus Cristo.